selector. Acordei em uma sala branca muito grande com acabamentos em ouro. Cara, esse é o sonho mais estranho que já tive na minha vida. Eu dou uma olhada em volta, e a única coisa que eu vejo é uma cadeira. Então me sento e espero para ver se alguém chega. Se passam 5 minutos, quando um homem entrou na sala, vestindo uma túnica branca com detalhes em ouro, e por algum motivo o rosto dele brilhava mais que um farol. Então ele faz um gesto para se sentar e um imenso trono aparece. Então minha cadeira some e eu caio no chão por algum motivo. Eu não sentia dor. Foi então que aquele homem falou: como você vive me pedindo para reencarnar, eu decidi que esse vai ser o castigo pelos seus pecados. Eu tava tão confuso que só prestava atenção. Então você vai reencarnar em Bleach, vai ser imortal e um vasto lorde. Eu vou te dar o direito de fazer 3 pedidos. Tá, então, primeiro pedido: eu quero ter um bracinese. Meu segundo pedido: e ter a Yamato de Devil May Cry e a foice da morte de Dantes Inferno. É como o último desejo: quero poder ter um harém. Seus desejos foram concedidos, daqui em diante não irei te ajudar mais. Então um imenso buraco se abriu sobre os meus pés e eu caí perdendo a consciência. Quando acordei estava meio atordoado. Caraca, mano, que sonho bizarro. Então me levanto e alongo, e ao olhar em volta percebo que não estou no meu quarto, e sim em cima de um prédio de 5 andares. Foi quando levei as mãos à cabeça e percebi um chifre e um pedaço de máscara do lado direito do rosto. Então olhei em volta, eu era idêntico ao Ichigo, só que de cabelo comprido. Depois de me recuperar do susto, eu saltei do prédio e aterrissei em um beco. Quebrando o chão rapidamente saí dali. Mesmo estando em forma espiritual alguém podia me ver, então achei outro beco escuro e voltei à forma física. Estava vestindo um sobretudo preto longo, camisa branca, calça preta e um par de coturnos. Então comecei a caminhar, enquanto explorava a cidade. Me perguntava se eu havia substituído o Ichigo. Quando distraído passei na frente da escola de Karakura, onde um zelador me viu e disse: chegando atrasado Kurosaki, entra logo, a aula começou a menos de 5 minutos, a professora deve te deixar entrar. Então eu segui até a sala e eu entrei e me apoiei na porta. O Ichigo estava sentado em um canto com Orihime, Rukia, Char e seus amigos. Todo mundo na sala ficou confuso. Eu também estava, mas agi naturalmente. Demon, quando você voltou pra cá? Perguntou Ichigo. Hoje, nosso pai não falou nada. Eu queria fazer uma surpresa. Ichigo, quem é ele? Perguntou um de seus amigos. Eu estava ansioso para saber porque não fazia ideia do que estava acontecendo. Só estava respondendo qualquer coisa que viesse à mente. Esse é meu irmão gêmeo Demon Kurosaki. Depois de cumprimentar a todos eu tive que ficar na escola até o meu pai e do Ichigo vir me buscar. Não demorou muito para que ele chegasse junto com Karin e Uzuki, vieram correndo me abraçar. Irmão, eu também tava com saudade. Agora aperta um pouco menos. Porque você não avisou que ia receber alta hoje, filho? Eu teria ido te buscar, eu queria fazer uma surpresa, só que me perdi. Respondo um pouco envergonhado, dando uma risada. Já fazem quase 7 anos que você foi internado, eu não te culpo. Respondeu ele dando outra risada. Então fomos para casa e eu vi um baita rombo na parede. Parece que um caminhão atravessou a parede. Eu entendo sua surpresa. A batida foi no meio da noite. Por sorte, nem o Ichigo, a Karin, a Yuzu e nem a Rukia se machucaram. Embora soubesse o que tinha acontecido, eu tinha que fingir para não levantar suspeitas. Então passei o dia conversando e ajudando com as tarefas. À noite, depois de jantar, eu estendi um saco de dormir no quarto do Ichigo. E antes de dormir conversamos um pouco, enquanto Rukia estava dentro do armário de Ichigo. Por que você dorme no armário? E confortável. Então ela fechou a porta e o Ichigo se deitou para dormir. Boa noite, mano. Boa noite, Demon. Acordei no dia seguinte. Ichigo e Rukia já tinham ido para a escola. Então me arrumei e desci para tomar café. Karin e Yuzu também tinham saído. Enquanto tomava café, Ishin se aproximou. A oleficação parou. Sim, termina logo. Urara quer ver o seu estado. Obrigado, pai. De nada. Então após o café fui levado até a loja do Urara. Ao entrar, Urara conversava com Yoruichi na forma de gato.
Demon, quanto tempo? Também senti saudades Urara. Muito bem, vamos começar a avaliação. Então descemos para a sala de treino, onde ergueram uma barreira para camuflar a Reiatsu. Me transformei na forma Olov básica com a máscara. Vejo que já tem total controle sobre essa forma. Se então evoluí para a forma Vasto Lorde e depois para a forma dominada. Você tá ótimo, tomou total controle sobre o poder Olov. Tô impressionado. Muito bem, então vamos começar o treinamento de combate. Daqui sigo treinando até o episódio que a Rukia é levada. E durante o treinamento da equipe, Ichigo descobriu meus poderes Olovo, até que finalmente chegou o dia de invadir a Soul Society. Quando entramos no Bangai e começamos a correr para não morrer, eu gritei. O treinamento não dizia nada sobre fugir de um bicho gigantesco que devora almas. Concordamos. Quando entramos na cidade foi uma confusão e nos separamos. Eu ativei a transformação Olovo pela metade, o que não materializou a máscara, mas aumentou bruscamente meus atributos físicos que já eram altos. Foi então que me deparei com a Capitã Soifon e seu time de assassinos. Se renda, invasor. Se não vai vir com esse discurso de que se eu me render talvez eu saia com vida, porque eu vi o seu grupo supostamente secreto de assassinos, que todo mundo sabe da existência. Já que é assim que você quer, então que seja. Em um movimento rápido nocateia todos os assassinos, então comecei a ir embora. Para onde você pensa que vai? Embora não tem mais nada para fazer aqui. Se você acha que eu vou deixar você passar, tá. Rapidamente apareço atrás da Soifon e a nocauteio, então sigo meu caminho tranquilamente por alguns quarteirões até que me escondo debaixo de umas telhas ao ver a Capitã Unohana voando em sua Shikai. Quando ela passou, corri mais um pouco até que me deparei com a Iorishi, que me levou até o Ichigo. Você deixou a Soifon bem irritada. Eu sei, só queria passar logo. Como estão os outros? Estão bem. Então Ichigo começou o treinamento para despertar a Bankai. Eu fui tomar banho. Enquanto relaxa na água pensando no que fazer, percebi que alguém tinha entrado. Ao virar meu rosto vejo Yoroishi na forma de gato. O que foi? Você chamou muita atenção derrotando uma capitã tão facilmente assim. Eu tava com pressa de passar para achar os outros. Nem pensei nisso. Da próxima vez pego mais leve. Yoroishi volta à forma humana e fica de frente para mim. O que você achou da Soifon? Bonita, mas muito séria. Eu ensinei ela bem. O que pretende fazer depois daqui? Eu vou treinar. Yoroishi coloca a mão no meu ombro direito. Que bom, mas eu quero falar com você sobre uma coisa. Urara falou que você tem uma pequena chance de desenvolver poderes Shinigami. Não sei, bom, se acontecer e só treinar. Por sorte tenho ótimos professores. Realmente, se gostar de alguma Shinigami me fala, eu consigo algumas informações sobre ela, assim você monta mais rápido seu harém. Obrigado, Yoroishi, respondo um pouco envergonhado. Depois de 3 horas conversando sobre o meu treinamento, ela foi olhar o treino do Ichigo, e eu fui pro outro campo. Enquanto treinava, para ver melhores jeitos usar minha energia espiritual, umas imagens de um lugar estranho vinham à minha mente, e uma voz feminina sussurra. Vem me buscar. De repente as imagens se intensificaram, me fazendo perder a consciência. De repente eu estou em uma versão destruída da sociedade. Acima o céu tão escuro, as únicas luzes eram de tochas. Então sigo esgueirando por todas as ruas. O sussurro ficava cada vez mais forte. Então cheguei até uma mansão, onde se sentava uma mulher linda, pálida, de cabelos longos tão pretos quanto seu kimono e o céu. Ao seu lado havia um homem jovem que eu tinha certeza que era o Rei Quincy, só que ele estava extremamente fraco e debilitado, aparentava estar morrendo. Eu sabia que era pela grande parte dos meus poderes serem Olovo, mas o que mais me interessava era a mulher, que era muito misteriosa. Será que era minha Asaoshi? Então me aproximo e sento à mesa. Eu analisava tudo ao redor. Foi então que me ocorreu um pensamento: e se eu não tiver parte Shinigami? Porque o Ichigo só tem parte Shinigami, porque o branco havia consumido um Shinigami antes de atacar nossa mãe. Mas o meu Olovo, que era o preto, ele não havia ingerido nada antes de ser selado. Então aquela mulher podia ser minha ressurreição.
Prazer, Demon. Fazia tempo que eu tentava me comunicar, só que os poderes Olovo atrapalhavam. Disse a mulher em tom sonolento. Você tem usado minha forma básica até hoje, mas sua proficiência me convenceram a te falar meu nome. Seu nome? Sim, diga meu nome. O céu da Soul Society escurece e uma quantidade absurda de Reiatsu a cobria, assim como o eco-mundo e o mundo físico. Ishigo e Oroishi, que estavam próximos, chegaram à área e me encontraram envolto em um kimonos de escuridão, segurando uma katana feita de escuridão. Dance, dama da noite. Uma Zanpakuto. Disse Oroishi. Depois de um tempo, camuflei minha Reiatsu e os vi se aproximando. Mano, tu tá bem? Pode treinar tranquilamente, Shigo. Embora a Reiatsu tivesse sumido, todos se perguntavam a mesma coisa: quem teria tanto poder? Mais tarde naquela noite e após o jantar, eu e Oroishi conversamos como eu despertei minha Zanpakuto e depois fomos dormir. Então o dia da execução da Rukia chegou e fomos resgatá-la. Só que me perdi e acabei me deparando com o Capitão Itsugaya. Dessa vez eu ia disfarçar pegando mais leve para não chamar a atenção. Conforme eu desviava e atacava, minha mente estava lembrando da Soifon. Lembrando agora, eu prestei mais atenção, vi como ela era mais bonita pessoalmente. Eu tava lutando tão instintivamente que Itsugaya percebeu que eu não tava lutando a sério. Eu sou uma piada pra você, N tá lutando a sério? Não, só tô pensando em outra coisa. Não dá pra pensar nisso, depois da luta. É que, então eu percebi que a luta do Ishigo e Byakuya havia terminado, e senti a Reiatsu do Aizen, Kira e Touzen. Então a Soifon aparece. Itsugaya é o Capitão Aizen e um traidor. Ishigo e seus amigos são aliados. Itsugaya apareceu preocupado. Entendido, Soifon. Então ele simplesmente se vira e vai. Então Soifon olha pra mim e desce do telhado e veio até minha frente. Eu preciso falar com você. Soifon se apoia na parede. Por que você não lutou a sério? Se eu lutasse a sério, você teria morrido e eu seria procurado por assassinato. Ela sai de perto da parede e leva as mãos à cabeça, visivelmente frustrada, e parou de frente para mim. Um dia ainda vamos lutar de igual para igual. Um de seus assassinos se aproxima. Capitã Soifon, Touzen e Jin se revelaram cúmplices de Aizen. O comandante-geral está convocando a todos. Entendido, já estou a caminho. O assassino se retira, então ela leva a mão ao meu peito na altura do buraco. Eu sabia, você é um Olova. E Oroishi me disse que você teria pegado leve se não estivesse com pressa. Eu sinto muito. Não, tudo bem, se fosse para ser derrotados, que seja de uma vez e não nutrir uma falsa esperança de vitória. Então ela se virou e suspirou. Me segui, eu vou te levar até o local. Depois de chegar ao local onde estavam Ishigo, Chat, Rukia, Renji e Shida. Demon, que bom que você não se meteu em confusão, cara. Não exagerar, Ishigo. Cadê a Orime? Tá ajudando a divisão médica. Entendo, caraca, tô precisando tomar um banho pra relaxar. Ishigo, agora que percebi, o seu irmão também tem poderes espirituais? Perguntou Rukia confusa. Sim, ele tem poderes Olov. Rukia ficou surpresa e depois de um longo interrogatório, Renji e Rukia foram descansar, Chad e Shida foram treinar e então Orime chegou exausta e foi descansar um pouco. Já o Ishigo não vi desde mais cedo, quando esbarramos no Zaraki. Então podemos tomar um banho, e eu esbarrei em alguém saindo do banho. Me desculpa, moça. Não foi nada, eu gelei ao reconhecer a mulher Retsunohana. Então ela se virou e foi, eu me afastei até suspirar de alívio. Foi então que o Kitaki e Kyorako saíram de trás de uma porta. Nós sabemos, ela assusta muito. Então se viraram e saíram. Depois de me recuperar, foi aquela cerimônia pro Ishigo ganhar um distintivo de Shinigami substituto, e voltamos para casa pelo Bangai, e enquanto voltamos encontramos o Koutotsu de novo e começamos a correr. Eu vou explodir essa coisa. Não, ele é muito importante, limpando os Olovs que ficam no Bangai. Ah, que maravilha.
Então continuamos correndo e todos saltaram para o mundo humano. Algo atingiu a minha perna, fazendo eu perder o equilíbrio e ser atingido pelo Koutotsu. Demon, acordei em uma floresta. O céu estava limpo, a parte de cima do meu kimono estava destruído. Eu me levantei lentamente. Ótimo, agora, eu só preciso saber para qual período no tempo aquela coisa me mandou. Andando um pouco acabei encontrando uma jovem linda de cabelos negros sentada em um tronco à beira de um lago. Eu saí com cuidado de trás das árvores para não assustar ela e me aproximei delicadamente. Bom dia, moça, pode me dizer onde estamos? Então ela tenta me atacar ao ver o buraco no meu peito. Facilmente seguro a espada dela. Ela era rápida, mas eu era muito mais rápido. Um combate se inicia, eu saco a Yamato e trocamos alguns golpes. Derrubamos algumas árvores. Ela desferia outro golpe e eu agarro seu pulso. É preso contra uma árvore. Então percebemos que já era de noite. Estávamos exaustos. O kimono dela estava com vários rasgos. Na luz do luar ela ficava ainda mais linda. Por que você não lutou a sério? Eu sei que você estava se segurando. Primeiro, porque eu não queria lutar. Segundo, nem você estava lutando a sério. Você tem razão, eu acho que tenho que te recompensar. Ela me beija. Eu a envolvo em meus braços depois de uma noite incrível. Eu acordo no outro dia e olho ao redor. Ela já havia saído. Então eu levantei e cheguei no Dangai, deixando Koutotsu me acerta de novo. Então consegui sair no presente e ao sair do Dangai, me deparei com todo mundo chorando. Caraca, vocês estão me esperando até agora. Todo mundo ficou surpreso. Depois de um tempo, voltamos para casa tranquilamente, mas a dúvida que ficava na minha mente era qual era o nome dela. Como eu fui enviado para um período aleatório de tempo, ela podia ser do passado ou do futuro. Enquanto isso, os outros se perguntavam o que tinha me atingido na perna. Naquela eu estava lendo um mangá, quando me lembrei da Soifon e fiquei extremamente corado. Então eu e Shigo vimos uma sombra na janela e ao olhar era um dos assassinos da Soifon, que entregou uma carta e sumiu. O que tá escrito aí? Daqui uma semana eu devo aparecer na Soul Society para um teste. Qualquer coisa eu vou junto. Valeu, Shigo. Então virei pro lado e dormi. Eu estava sentado em uma janela, admirando o horizonte e lembrando daquela mulher, quando meu pai do Shigo chega. O que foi, Demon? Faz dias que você tá pensativo. Quando Koutotsu me acertou, eu fui enviado para um período aleatório no tempo e lá eu conheci uma mulher. Você tá apaixonado. Eu devia ter suspeitado. Eu não sei para quando você foi mandado, mas ela não deixou uma única pista para você. Eu tiro do bolso um colar com um pingente de flor na ponta, e Shin analisa bem o colar, leva a mão à nuca. Esse colar me é familiar. Lembrei, era uma tradição de casamento muito antiga da Soul Society. Você tem que achar a noiva e colocar o colar nela. Por que vocês tinham essa tradição? Geralmente quando a noiva queria se casar mas não iria aceitar o pedido por timidez ou porque escondia algo muito ruim, tipo assassinatos, então o ritual era para provar o amor do noivo. Quer dizer que ela era uma assassina? Muito provavelmente, filho, você vai achar ela. Os Shiba e os Kurosaki são sagazes no que querem. Obrigado, pai. Lembro até hoje que quando você era criança queria um harém de tanto anime que via por viver hospitalizado. Tudo é possível. Sua mãe não ficaria muito feliz, mas amaria a quantidade de netos que teria. Nós dois começamos a rir, então fomos almoçar e na parte da tarde eu fui visitar a Orihime, para saber como ela estava depois daquela missão muito louca na Soul Society. Ela disse que estava bem e que ia treinar mais para poder ajudar mais em combate. Então conversamos um pouco sobre como ela estava se virando depois do ataque ao lobo do seu irmão. Eu não pude ajudar porque estava treinando na hora. Ela disse que estava bem, mas se sentia mais sozinha. Então eu que disse que a visitaria com mais frequência e convenceria o Shigo também. Depois de nos despedirmos, eu fui até a loja do Urahara. Demon, eu não te esperava por aqui. Não temos nenhuma sessão de treino marcada para hoje. Não foi por isso que eu vim. Eu preciso saber de algumas coisas. Se tiver no meu alcance eu te ajudo com todo prazer.
Então explico toda a situação para ele, prestando atenção em cada detalhe. Ele ficou em silêncio por um bom tempo enquanto pensava, e Yoroishi também estava pensando muito. Os dois pareciam desesperados para achar a solução. Então Yoroishi voltou à forma humana e sentou. Os dois estavam realmente perplexos, tentando achar a solução para essa questão e descobrir quem era a mulher. Essa é uma questão que eu não consigo pensar na resposta, e você, Yoroishi, também não, Urahara. Na questão de aparência, a única mulher que bate a descrição seria a Capitã Unohana. Valeu pela candidata, afinal a investigação tem que começar de algum lugar. Então me levanto e saio. Então volto para casa, e no dia seguinte o teste na Soul Society. Ao chegar lá, acabado esbarrando com um grupo de pessoas e caio no chão. Nessa hora eu pensei, cara, toda vez que eu vir pra cá eu vou trombar com alguém. Ao olhar, eu tava no chão e em cima de mim estavam Soifon, Unohana, Izane e Ranjiko. O clima ficou muito estranho. Eu tava corado e elas mais ainda. Unohana olhou para o chão, pegou algo e discretamente guardou. Elas levantaram e me ajudaram a levantar. Você veio pro teste? Perguntou Izane. Sim. Então a segui até o local e ficamos conversando até o teste começar. Eu queria muito saber o que seria o teste. Selector. Enquanto conversava com elas, eu decidi fazer um carinho nos rostos delas para testar se elas estavam de guarda aberta. Soifon afastou o rosto, mas cedeu. Ranjiko e Izane cederam de primeira. Unohana demonstrou vergonha e segurou meu braço enquanto o carinho acontecia. Vocês são muito lindas. Elas ficaram ainda mais vermelhas, então eu decidi fazer algo um pouco mais ousado e beijei as quatro, além de se soltarem. Mas na conversa elas abriram mais os decotes. Querem ser minhas namoradas? Sim. Como eu cheguei mais cedo que o esperado, decidi me divertir com elas. Foram 3 horas incríveis. Depois de tomarmos banho nos despedimos. E então o teste começou. Os testes seriam divididos em 3 etapas de combate. Meus avaliadores seriam Shusui, o Kitaki e Zaraki. Pro teste ocorrer, você tem que estar no máximo de poder. Disse o Kitaki. Então me transformei na forma Vasto Lorde dominada. Juntei as mãos respirando fundo. A chamei. Dance Dama da Noite. Uma rajada de escuridão explode nas minhas mãos e uma espada se manifesta junto a um manto de escuridão. Então com a mão esquerda saquei a Yamato. Um pilar de Reiatsu enorme cobria até os céus. Isso vai ser interessante, disse Zaraki com um sorriso imenso tirando tapa-olho. A luta estava insana. Cada golpe de espada. Montanhas eram destruídas e vales eram abertos. As ondas de choque pareciam uma ventania interminável. Todos estávamos muito feridos. O único que me acompanhava era Zaraki, que agia por instinto. Embora o Kitaki e Shunsui estivessem tendo dificuldades, eles também davam muito trabalho. A batalha se estendeu por horas. Todos os Shinigamis não acreditavam no que viam. Até Ichigo, que veio para ver o teste, não acreditava na quantidade absurda de poder nessa batalha. Quando terminou, estávamos exaustos e a parte de cima dos nossos kimonos estavam destruídas. Após um breve descanso, sigo com o Ichigo para casa. Eu soube que você conseguiu 4 namoradas. Sim, por quê? Demon pretende pegar a Orimi ou a Rukia. Você conhece elas há mais tempo. Quem sabe disso é você. Agora me ajuda a pensar em como contar isso pro nosso pai. Putz, mesmo tinha esquecido disso. Quando finalmente chegamos em casa, jantamos e depois fiquei um pouco no sofá assistindo, porque estava muito pilhado da luta quando meu pai chegou. O que você queria tanto me falar? Então lembra quando eu vivia dizendo que queria ter um harém? Ele ficou um pouco confuso. Sim, lembro. Ele arregalou os olhos e saltou do sofá contendo um grito. É sério? Sim. São quantas? 4, eu conheço. Umas 2 ou 3, quem são? Izane, Soifon, Ranjiko e Unohana. Ele ficou tão surpreso que até engasgou. Selector.
tempo se passou e fui na loja do Urara para treinar. Então eu cheguei lá, abri a porta, não havia ninguém até chegar a Yoroishi e o Tessai. A Demon desculpa o Urara e os garotos precisaram viajar e vão ficar uns dias fora. Obrigado, Tessai. Parabéns, eu soube das suas namoradas. Valeu, então decido ir embora. No caminho eu passo em uma obra em construções. Ao chegar no fundo da obra eu paro. O que foi, Yoroishi? Ela sai do esconderijo na forma de gato e aterrissa em uma pilha de tijolos. Como você sabia que eu estava te seguindo? O seu Ryatsu sumiu logo depois que sai da loja do Urara. Então haviam duas possibilidades. Ou você saiu ou você estava me seguindo. Entendo. As coisas ficam silenciosas por um tempinho. Yoroishi volta à forma humana e se senta na pilha. Então ela olha ao redor. Bom, a Soifon e as outras me pediram para te entregar essa carta. Então eu pego a carta e leio. A carta foi escrita pelas 4 que estavam dizendo que por causa do trabalho não estávamos podendo nos ver muito. Então eles pediram para Yoroishi dar uma ajudinha. Que ajudinha elas te pedi? Vamos rápido. Quando olhei para o lado ela estava sem roupa. Então depois de 2 horas maravilhosas com ela nos vestimos e fomos embora. Cheguei em casa, tomei banho e fui procurar o Ichigo. Depois de um tempo achei ele lutando com grande Fischer na forma a arrancar. Então nosso velho chega na forma Shinigami e acaba com ele facilmente. Então revela toda a verdade pro Ichigo, que fica um pouquinho bravo comigo por ter escondido isso dele, mas fica tudo bem. Então começaram a aparecer arrancars com muita frequência. Ichigo e eu conhecemos os Vizards. Enquanto Ichigo e eu treinávamos com os Vizards, Saurime e a Rukia treinavam na Sociedade das Almas. Eu só precisava treinar combate com a foice da morte porque só venho usando a Yamato e a minha Zanpakuto. Surpreendi todo mundo mostrando total controle sobre as formas Ulovos. Depois de duras batalhas para todo mundo, levaram a Urime pro Eco Mundo. Eu teria chegado a tempo se não tivesse que cuidar de um tsunami de Ulovos menos grande. Parece que a Izen queria atrapalhar eu de chegar às batalhas principais. Então eu, Ichigo, Shard e Shida fomos pro Eco Mundo. Depois de um tempo chegaram Rukia e Renji. Então partimos para resgatar a Urime. Eu tinha certeza de que ela pretendia destruir o Ori. No meio do caminho conhecemos a Neo e finalmente entramos nos Las Noches. Consertei a máscara de Neo e ela voltou à forma verdadeira. Ela era uma ótima parceira de combate até que nos separamos dos outros. E agora o que a gente faz? Eu não sei pra onde o Itsugo foi. Me dá 1 minuto pra localizar ele. Tudo bem. Após me concentrar um pouco, agarro a Neliel pela cintura e corro até onde a Libel e suas servas estavam assistindo a luta de Shigo e Grimjovo. Quando elas perceberam eu Anel e iam atacar, eu manifesto a minha Reiatsu e elas caem de joelhos com a pressão. Se não quiserem morrer, fiquem quietas. A Libel se ajoelha, ela suava frio. Então ela abre a blusa, mostrando o número 3, como se quisesse me intimidar. Então eu aumento minha Reiatsu e ela abaixa a cabeça. Não, Asmashuki, disse ela olhando para servas. Você agora trabalha para mim? Sim, mestre. Sentei um pouco para analisar melhor a situação quando eu sinto uma nova presença, bem no subsolo do Las Noches. Então agarrei a Libel e Neliel pela cintura e me teleportei para 354 metros no subsolo. Havia um salão imenso e à frente uma porta. Eu vasculhei em minha memória e não lembrei de nada parecido no anime ou no mangá. Um mau pressentimento me tomou. Os eventos estavam alterando por minha causa. A Soifon não tentou matar uma das integrantes do 5º Esquadrão, a amiga ruiva tarada da Urime. Não existia o ataque dos menos grandes e agora isso. Com uma facilidade rasguei a porta facilmente e me deparei com algo perturbador. Uma sala repleta de corpos de Shinigamis. No centro da pilha um corpo em especial me chamou a atenção. Uma Shinigami com uma máscara Olov de cabelos negros e longos. Ao chegar perto percebo que ela estava viva. Ela está muito ferida. Neo, você consegue curar ela? Um pouco mais, são muitos ferimentos. Cura o máximo que você conseguir, depois eu vou querer a roupa das duas para enfaixar o resto dos ferimentos.
Elas ofereceram um pouco de resistência, mas cederam, e quando terminaram eu dei as recompensas delas. Ambas as duas eram virgens, mas eu já tinha um pouco de experiência por causa das outras 4. Assim Alibel e Neliel se tornaram oficialmente integrantes do harém. Enquanto voltávamos à superfície, uma dúvida percorreu a minha mente: será que o Aizen fez um counter pra mim como ele fez pro Yamamoto? Senti o Ichigo se transformar em Vasto Lord, mas o que me chamou a atenção foi uma presença à frente. Vocês duas levem ela até a luta que acontece acima. Dou-las no chés e peçam ajuda para Orihime. Sim, senhor. Percorri alguns metros até chegar a um grande salão. No seu centro havia um homem sentado. Ao me aproximar o reconheci, então um pensamento veio à cabeça. Eu achei que os filmes de Bleach fossem filler. À minha frente estava sentado o vilão do 4º filme de Bleach. Eu estava muito confuso, me perguntando o que estava acontecendo. Ele arrancou. Eu mal tive tempo de sacar a foice. Então aparei o ataque, o arremessando contra a parede e com um corte profundo em suas costas. Dando salto, cheguei à parede e comecei a chutar ele ao ponto da parede desmoronar, soterrando. Eu, me usando a foice, demoli metade do teto para eu ter tempo de me afastar do Las Noches. Se a luta ocorresse ali, tudo desabaria, feridos aliados. Quando me afastei alguns quilômetros, um cerro negro passou raspando por mim e fez uma explosão colossal. Então puxei a forma Vasto Lord dominada e saquei a Yamato, aterrissando no chão com um corte. Dissipei outro cero e cortei o braço dele. A espada dele me acertou, cortando minha perna direita. Então eu agarrei e disparei um Gran Rei sério, dizimando a cabeça de que jogou os pés no chão e me arremessou em uma duna. Usando a velocidade, ele me acertou por cima com um chute, inundando meus pulmões de sangue. Então passou a desferir uma sequência de socos tão rápidos que eu só não tinha morrido ainda pelo meu escudo que venci. Ele não era tão forte assim no filme. O que o Aizen fez com ele, graças a um erro dele, consigo desferir um soco, abrindo uma fenda de quilômetros de me, dando tempo de limpar o sangue dos pulmões e me regenerar o suficiente para ficar em pé. Dance, Dama da Noite. Quando ele recuperou os sentidos e escapou do soterramento de areia, foi recebido com um chute na altura do peito que o arremessou por metros. Então lhe dei um golpe, arrancando metade do seu corpo. Desesperado, tentou me atacar de surpresa por trás, só para ser atingido por um cero a curta distância e um Hadou 33. Enquanto ele se regenerava, passou a fugir na direção da garganta que dava em Karakura. Ele estava indo muito rápido, meus cerros não atingiam. Então eu concentrei um ataque e a lâmina passou a emanar uma energia negra avermelhada. Ao sair da garganta, Shuren esbarra em Aizen, deixando os dois na minha frente e do outro lado na frente de Ichigo, que também preparava um ataque. Então o fizemos juntos. Jetsuga Tenshou.